boa noite a todos e a todas. Eu sou a Fabiana Valina, aqui do grupo Ufologia Integral Brasil. Nós estamos iniciando aí mais uma roda de estudos do grupo, e hoje a gente vai ter aí o tema de curas extraterrestres, né? E eu vou apresentar aqui o Mauro Baeri. Ele é advogado, oficial da Promotoria Pública de São Paulo. Ele fundou um projeto bem interessante, que foi onde eu conheci ele. Ele fundou em 2014, juntamente com outras pessoas interessadas a pesquisar o tema do fenômeno ufológico, o Grupo de Estudos Ufológico 19 de Maio. É sediado em São José dos Campos, São Paulo, e esse nome ele foi escolhido para lembrar e homenagear a famosa Noite Oficial dos OVNIs, ocorridas no Vale do Paraíba, em 19 de maio de 86. E esse projeto ele realiza reuniões, né, bem como palestras abertas ao público em geral, e o trabalho do grupo se tornou conhecido na região e também junto à população e à imprensa local. O Mauro tem um trabalho bem interessante, né, como fundador e coordenador do projeto. Ele percebeu que o número de testemunhas do fenômeno UFO era bem maior do que ele imaginava, e decidiu saber mais. Então foram quase 3 anos de trabalho, viajando pelas cidades da região, entrevistando dezenas de testemunhas. Eu fui em uma das reuniões, né, onde várias pessoas trouxeram informações, e com esses registros, ele publicou um livro chamado UFOs e Extraterrestres, uma jornada em busca da verdade, onde ele relata aí, acho que em torno de 52 casos de contato. Depois ele vai falar um pouquinho mais aí desse livro. E aí eu peço agora aqui a licença, né, passo a palavra aí do Mauro. Mauro, fique à vontade, sinta-se em casa, e é uma honra aí a gente estar recebendo você para compartilhar as informações. Fabiana, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do projeto de vocês. Aliás, parabéns aí por esse trabalho que vocês vêm fazendo. De fato, o livro ele tem 57 casos, né, que é um apanhado aqui da região, né, não só do Vale do Paraíba, como o sul de Minas, litoral e alguns de outras regiões onde eu pesquisei, até indo pessoalmente alguns casos quando era possível, outros à distância, e deu para ter uma ideia muito boa. Né? Na verdade, eu confirmei aquilo que a gente vê na literatura ufológica mundial acontece também no nosso quintal, digamos, aqui na nossa região. Né? Então, é muito rico, né, a casuística aqui da região, bem mais do que a gente imagina. A questão é que as pessoas acabam, digamos, não se abrindo, não falando. Essa foi a ideia do grupo, né? Ter um canal onde as pessoas pudessem se manifestar, contar suas experiências e todo mundo aprender um pouco mais, né? Quando alguém faz algum relato, todos aprendem, né? Quem conta, quem ouve, quem participa. Então, esse é um trabalho foi muito gratificante, né? E ele não para. Tanto é que essa questão do fenômeno cura, digamos, eu esbarrei com esse fenômeno, da questão da cura, já no começo das minhas pesquisas, há alguns anos. Tanto é que eu estava recentemente, digamos, relendo o meu livro, né? Eu lembrava que tinha casos de cura, só que o que eu vi? Só no meu livro, dos 57 casos, 8 envolve cura. Né? E aí, eu já tinha feito essa pesquisa há alguns anos, e é interessante a ufologia, como é que funciona. Eu perdi a minha palestra sobre cura. Eu procurei em todos os meus pendrives, todos os computadores aqui em casa, no trabalho, e não achei. Aí eu falei, bom, vamos começar do zero, né? E foi bom, porque começando do zero eu consegui ampliar essa pesquisa, e depois no final eu vou falar como é que eu vou explicar para vocês. Eu estou sendo empurrado a me aprofundar nessa pesquisa, porque ela não é uma coisa que eu pesquisei, está pronta a palestra, não, essa palestra, essa apresentação vai estar em permanente revisão, porque aparecem novos casos e eu começo a ter que me aprofundar em alguns aspectos da pesquisa que eu vou explicar para vocês. Né? Se quiser já começar um pouco aí com os slides. A primeira coisa que eu acho importante a gente definir, né, a questão
é óbvio, né, o quanto a saúde é um bem precioso que nós temos, só que a gente é acostumado com o conceito que saúde, digamos, é a ausência de doença, né? Perguntar para a pessoa como é que você está, se está bem de saúde? Ah, estou, não tenho doença nenhuma, mas na verdade saúde é um conceito bem mais amplo, né? Por isso que eu começo falando, né, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, né, mental e social, né? Isso é definido pela Organização Mundial de Saúde. Esse conceito ele é importante a gente tê-lo em mente, por quê? Porque os vários episódios que eu vou relatar aqui para vocês, eles, digamos, eles estão compreendidos nesse conceito mais amplo de saúde, né? Então, e cura, né? E falando em cura, cura é não apenas o restabelecimento da saúde, mas é um processo de recuperação ou processo de melhoria, ou seja, você pode não estar exatamente com algum problema de saúde para ser curado, mas você pode estar melhorando em alguns aspectos que você tenha. Isso aí também vai estar refletido nesses vários casos. Próximo, por favor. Eu acho muito importante a gente pesquisar as coisas do que o cinema traz para a gente. Já faz muito tempo que eu deixei de ver os filmes de ufologia apenas como distração, né? Eles trazem muita informação, ou às vezes contra-informação que faz parte, digamos, de um plano, né? Mas passando rapidamente, o famoso filme ET de 1982, ele traz um caso de cura, quando o garotinho Elliot, ele corta o dedo numa ferramenta e o extraterrestre consegue imediatamente curar a ferida no dedo dele. Próximo. Esse também é um filme dos anos 80, Cocum, 1985. Extraterrestres tinham guardado casulos dentro de uma piscina, que era numa casa abandonada, que era frequentada por idosos. Os idosos começaram a frequentar essa piscina e começaram a ter uma melhoria gigantesca de disposição de saúde em todos os aspectos, né? Próximo. Essa aparência de um extraterrestre do filme, só a título de curiosidade, é um título que eu recomendo, um filme que eu recomendo para quem não viu, né, o Cocum. Próximo. Esse filme não fala exatamente de cura, mas também eu queria aproveitar para recomendar, O Milagre Veio do Espaço, de 1987. São extraterrestres, né, em essas pequenas naves, e eles têm como habilidade consertar coisas que quebram. Né? Eu, por curiosidade, eu pesquisei se tem algum caso na casuística ufológica, não achei nenhum caso real, mas é bem interessante esse filme e também recomendo. Eles consertam coisas que quebram. Próximo. E, por último, o dia em que a Terra parou, né, tem duas versões, de 1951 e 2008, onde o extraterrestre também tem essa habilidade de cura. Ele tinha praticamente matado um policial nessa cena, ele deslocou o carro, colocou a mão sobre o carro, deslocou o carro para cima do policial, um garoto começa a gritar, você o matou, e ele consegue fazer o policial reviver. Né? Bem interessante também esse filme. Próximo. E aí nós vamos a alguns casos que eu pesquisei na literatura, isso aí então acho interessante citar a fonte. Esse é um livro do famoso ufólogo Marco Petit, né, OVNIs na Serra da Beleza, onde ele vai contar o caso da senhora Vera. Próximo, por favor. Isso aqui é só um resumo, tá, pessoal, para a gente entender o seguinte, a dona Vera era uma contatada. Certo? Ela é contatada, então no livro descreve o tipos de contato que ela teve, e a partir desses contatos começaram a acontecer algumas mudanças na vida dela. Então, uma das coisas de destaque é o seguinte, quando ela era criança, ela não quis beijar a mão de uma visita, que era hábito na época, né? A criança ia beijar a mão de visita, ela se recusou a beijar a mão dessa visita. O que acontece, um mês depois, essa senhora que foi visitar morreu de tuberculose. Né? Então, ela já estava ali adquirindo um tipo de percepção. Né? Numa outra ocasião, ela foi na casa de pessoas, ela sentiu uma forte dor de cabeça quando entrou na casa. E aí o que descobriram? Que na casa, no outro cômodo, tinha uma pessoa sentindo muita dor de cabeça. E ela teve essa percepção. Num outro episódio, a dona Vera ajudou a senhora Ivanir da Silva, estava desfalecida, né? Ela tinha um quadro de hemorragia, ela intuitivamente colocou a mão sobre o estômago da pessoa, né?
e depois sobre um copo d'água, né, conseguindo estancar aquela crise. Volta só um pouquinho. Bom, e para fechar esse primeiro caso, é um caso extremamente interessante. Tinha uma menina que estava internada no pronto-socorro com sintomas como se tivesse sido picada por uma cobra. Só que eles não sabiam exatamente qual cobra, o que tinha acontecido. A dona Vera foi chamada. Quando ela é chamada, ela olha a menina e fala, olha, não é cobra, pode procurar que vocês vão achar uma picada de escorpião. Então ela conseguiu, né, descobrir o que tinha de fato acontecido e foi o necessário para salvarem a vida da menina. Próximo caso, por favor. Esse também é um caso interessantíssimo. A Marta Anders, a pessoa que trabalhou na televisão por muitos anos, aquelas novelas antigas, né, dos anos 70. Né? Aí eu dividi o relato em 3 partes aí. Próximo quadro, por favor. O que aconteceu? A Marta sentiu como se fosse uma picada no rosto, surgiu uma pequena bolha no rosto, né, que se revelou serem dois tumores malignos e mais um tumor em um dos seios, né? E, bom, ela passou por uma situação muito difícil, falta de dinheiro, né, ela procurou diferentes médicos de diferentes religiões, né, porque ela estava, digamos, apavorada, né? Ela estava apavorada, e um dia, na Santa Casa, ela olha para o céu e lança um desafio a Deus, que ela fala o seguinte, cure-me se você de fato existe, ou seja, nesse momento ela tinha até dúvida da existência de Deus. Próximo quadro. O que acontece um dia, aí que vem a parte muito interessante do relato. Ela adormece e acorda sem saber o horário. Ela senta na cama, só que repentinamente ela não se vê mais dentro do quarto do hospital. Ela está num outro ambiente, num compartimento que ela sente que faz parte de algo muito maior. É um ambiente frio, muito iluminado, mas ela não vê lâmpadas e sai do chão como se fosse uma espécie de fumaça. Né? Ela se sente bem naquele momento, ela não sente mais todas as dores, sintomas que ela vinha sentindo do câncer, né? E ela nota na frente dela uma espécie de janela ou de escotilha, e ela percebe que ela está viajando pelo universo. Alguém a toca, mas ela não consegue ver quem é. Ela sente uma energia muito forte, como se fosse um choque. Naquele momento ela pede desculpas a Deus, né, pelo aquele desafio que ela tinha lançado, mas novamente ela pede para ser curada. Né? Eu destaco, muito importante que eu vou falar, o seguinte, vejam bem, ela pediu para ser curada, houve um pedido formal da parte dela. Isso também é importante no estudo que eu estou fazendo, vou apresentar para vocês. E ela promete, digamos, defender Deus, ou seja, falar bem de Deus onde quer que ela vá. Próximo quadro. E aí vem o final do relato. Após tal promessa, ela escuta um estrondo, né, um barulho muito forte, e se vê novamente no quarto sentada na cama, mas é como se ela tivesse caído sentada, né, porque as pernas ficam balançando. Aí uma enfermeira entra, ou seja, o estrondo que ela ouviu foi ouvido fora do quarto dela no hospital, né? Os médicos entram também, né, e espantados porque tinha desaparecido. Né? Não, antes disso ela pede para dormir novamente, mas dorme sem ter esse tipo, digamos, de sonho, entre aspas. Quando ela acorda, os médicos estão dentro do quarto espantados, porque simplesmente tinha desaparecido aquele tumor. Ainda ficou, digamos, a ferida com marca, mas os tumores tinham desaparecido, e pela primeira vez o curativo dela estava limpo. Né? E aí ela sai gritando pelos corredores, né, gritando, Deus existe, Deus existe. Né? Ou seja, ela fez um pedido para Deus, mas pelas características, né, do que aconteceu com ela, ficou claro que foi uma intervenção ufológica. Próximo. Esse é um caso bem interessante, né? Essa moça, a Isabeli Fontana, uma modelo, só veio, pulou um quadro por um acaso ou foi... Só volta. Não, tá certo. Pode voltar, obrigado. A Isabeli Fontana, ela frequentava o espaço do professor e pesquisador Laércio Fonseca, na cidade de Limeira. E lá eles fazem, né, uma série de atividades ufológicas, estudos e, eventualmente, fazem contatos. E teve uma atividade
onde eles iam fazer cura, né? Pessoas que tinham algum problema específico. E aí foi perguntado para ela, né, o que ela pedia, né? Volta a destacar essa questão do pedir, é muito importante. E ela pediu, eu quero a volta da minha alegria. Nesse momento ela sente como se fosse uma espetada no peito, né? É difícil talvez para a pessoa descrever. Vem uma energia muito forte, percorre o tórax dela, de cima para baixo, culminando com uma sensação de entrada de novos ares, onde ela se sentiu mais leve, né? Após esses fatos, né, essa melhoria, digamos, nessa depressão que ela teve, ela faz uma tatuagem do extraterrestre na perna, como uma forma, digamos, de homenagem, de agradecimento. Próximo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, né, interromper alguma dúvida, eu tenho que ir nesse ritmo, que são vários casos, né? Tem um caso bem interessante que aconteceu em 1965, no Texas, com 2 policiais norte-americanos, né? Eles, além de trabalharem juntos, eram amigos e tinham ido para um jogo de futebol, né? Um deles estava com uma dor muito grande no dedo, que estava enfaixado, porque de manhã cedo o bichinho de estimação do filho dele, que era um filhote de jacaré, né? Do filho dele de 8 anos, mordeu o dedo. E aí houve essa aparição de um UFO, né? Aí todo aquele susto, aquela claridade, um calor muito grande quando o UFO ficou em cima do carro deles. Passado o susto, o que ele percebe? Ele percebeu que tinha parado de doer o dedo, né? Aí ele tira o curativo e percebe que não tinha mais resquício nenhum da mordida do bicho no dedo, né? E aí que vem a questão interessante, porque eu gosto de mostrar os filmes, né? Você vê lá no Elliot, do filme O Extraterrestre, sarou instantaneamente o machucado no dedo, né? Ele tinha cortado com a ferramenta. E aí tem um caso real mais antigo que o filme, né? De ter sarado instantaneamente a mordida no dedo. Próximo. Esse caso, aí são os 2 policiais. O que levou a mordida, se eu não me engano, é esse que está sentado, né? E eles, né, na época, esse caso foi estudado pelo projeto Blue Book, né? Então eles fizeram o desenho do que eles viram. Próximo, por favor. Saiu em jornais da época, você pode ver no rodapé da fotografia, de fato foi estudado pelo projeto Blue Book, que é um caso que até hoje se comenta na região sobre o avistamento desses policiais. Tem um caso bem interessante, foi estudado pela pesquisadora Barbara Lamb, que ela é ufóloga, terapeuta, uma menina que tinha sido abusada sexualmente pelo próprio avô, sofrendo danos na região genital. Naquela mesma tarde, né, ela foi levada para bordo de uma nave espacial, né, onde ela encontrou pessoas pequeninas e cinzentas, que ela já tinha contato com esses seres, já tinha tido visões desses seres, e dentro da nave ela foi tratada e foi devolvida, né, no mesmo dia. Fizeram uma série de exames médicos e trataram os ferimentos que ela, infelizmente, teve na parte genital dela, por causa do abuso. Próximo caso. Esse caso também é bem interessante, né? Eu coloco aí meio como se fosse até na forma de brincadeira, né? Dentistas extraterrestres. Um contatado também norte-americano, né? O Daniel Lee, do município de Harrison, ele já vinha relatando contatos com greys e outros tipos de seres. E ele tinha um problema grave nos dentes que ele não podia tratar por falta de condições financeiras. Uma determinada abdução que ele teve, né, eles fizeram uma espécie de aplicação nos dentes dele e no dia seguinte tinha parado completamente de incomodar e nunca mais teve problema com esses dentes. Próximo caso. Também nos Estados Unidos, Kentucky, né, o norte-americano Chuck Doyle, né, ele viu um objeto pairando sobre o jardim do vizinho. Né, então ele descreve o objeto, né, e ele vai fugir e ele acaba sendo paralisado por uma luz verde. Aí ele começa a ter uma série de visões, né,
vê símbolos, vê um outro planeta, uma série de coisas que mentalmente ele enxerga enquanto ele está paralisado por conta dessa luz. Como ele estava em posição de fuga, um pouco inclinado para frente, quando a luz é desligada, digamos, ele acaba caindo, né? Aí o UFO desaparece, né, meio a um estrondo muito grande, e o que ele percebe? A dor de cabeça que ele vinha sentindo há vários dias desapareceu completamente naquele instante. Uma coisa que é bastante comum, que eu tenho visto nas pesquisas, é melhoria de problemas de visão que as pessoas têm. Então, um caso bem interessante, o ufólogo John Carpenter vinha pesquisando esse rapaz, né, de codinome Ed, e vinha fazendo uma série de regressões hipnóticas para entender, porque esse rapaz vinha sofrendo uma série de abduções. Inclusive, ele lembra que numa dessas abduções, o olho direito dele foi removido e recolocado, né? Porque o que liga o olho ao cérebro são alguns nervos, né? Então, embora seja uma coisa até horrível de se imaginar, mas é possível fazer isso sem maiores danos, né? Retirar o globo ocular de uma pessoa e colocar de volta. E foi isso que fizeram com ele, né? Ele descobriu isso através de uma dessas regressões, né? E aí, posteriormente, o médico examinou e que ele tinha um problema aí, na linguagem comum, né, cegueira de cores. Ele tinha uma dificuldade muito grande de identificar cores. Isso foi resolvido após uma dessas abduções, né, digamos, tratamento que fizeram nos olhos dele. Próximo. Vamos lá, ufólogo curado. Isso aconteceu na Dinamarca, em 1967. Essas pessoas estavam em uma investigação e esse ufólogo, o Hans, ele sofria de hepatite. Então, ele estava sempre muito cansado, né, com vários sintomas da doença. E o fígado dele, por conta da doença, já tinha aumentado cerca de 10 centímetros. Né? Aí surgem, quando eles estão lá em pesquisa de campo, porque, na verdade, eles já tinham sido avisados por uma pessoa do grupo, que tinha, digamos, uma forte intuição, que eles teriam contato, teriam avistamento. E, de fato, surgem 2 grandes globos, cerca de 100 metros onde ele estava. Ele sofre uma espécie de transe hipnótico, ele se afasta do grupo, vai conversar mentalmente com esses extraterrestres, falam, inclusive, sobre o que pode ser feito para auxiliar a humanidade. Aí, depois de 1 hora, os amigos começam a chamá-lo, ele sai daquele transe e volta, só que ele volta correndo. Naquele momento, ele percebe que ele não sentia mais aquele cansaço, né, causado pela doença. E em exames posteriores descobriram que realmente a hepatite dele tinha sido curada e o fígado dele, né, tinha voltado ao tamanho normal, perdido esses 10 centímetros a mais que eram por conta da doença. Todos esses casos aí que eu estou relatando aí estão no site da revista UFO, ok? Esse caso deu nome Ciência versus Fanatismo pelo seguinte: uma menina com cerca de 6 anos tinha sido diagnosticada com difteria. E ela não tinha sido vacinada e ela estava passando mal e os pais, por questões de crenças religiosas, não a levavam no hospital, né? E a situação só estava piorando, aí ela foi levada para dentro de uma nave, né? Ela viu lá seres que ela descreveu como anjos em roupas brancas e usando cintos de prata, né? Passaram um pequeno aparelho semelhante a uma caneta ao redor do corpo, quando ela foi colocada dentro de um grande cilindro, né? Foi usada uma luz azul, né? Depois ela foi retirada dessa estrutura e quando ela foi retirada falaram: olha, você já está curada. Próximo caso. Essa moça, Caterina, ela é uma corretora de imóveis, ela foi atingida por um raio. Ela estava já se sentindo mal, né, depois de ter sido atingida, e ela pretendia ir ao médico somente no dia seguinte. Mas ela foi levada a bordo de uma nave e aí colocaram um mecanismo diretamente no tórax dela, mas assim como se tivessem feito uma abertura no tórax e colocado um aparelho. Isso aí, né,
estava causando muita dor a ela. Né? No auge da dor, falaram para ela o seguinte: calma que nós estamos consertando seu coração. Na manhã seguinte, de volta à cama dela, ela procura uma cicatriz, né? Não acha a cicatriz, ela sente que está dolorido o tórax, né? Mas nada comparado com uma intervenção do tamanho que foi feito. Né? E, obviamente, depois ela se viu curada, não teve mais problemas. A minha dúvida, particularmente nesse caso aí, se ela foi tratada fisicamente ou foi extrafísico, né? Me gera essa dúvida por conta de terminar o episódio na cama, né? E principalmente pela ausência de cicatriz. O que a gente sabe, é possível que eles tenham tecnologia para fazer uma cirurgia dessa e não deixar cicatriz, mas também a possibilidade de tratamento ter sido, digamos, no perispírito dela, né? E não no corpo físico. Aí essa é a capa do meu livro, né, Fabiano? Você comentou do meu livro. Então, são 8 casos, pelo menos, de cura que tem no meu livro. Vou dar uma passada rapidamente, né, só relembrando aí alguns casos. Pode avançar, por favor? Tá, a Ellen foi minha colega quando eu era bancário. Ela também começa uma noite que ela tinha acabado de deitar, né? E ela vê um ser na porta do quarto dela, a cerca de 2 metros de altura, e ele fala para ela segui-lo. Ela se levanta e começa a segui-lo, né? E vai atravessando portas até chegar. Ela chega na rua, né? Depois ela já se vê dentro de uma nave. Ela foi tratada, problema que ela tinha em um dos seios, né? Onde foi usado o aparelho, mais uma vez um aparelhinho semelhante a uma caneta, que fazia um som descrito como um bip-bip, né? O interessante só um último comentário, também acredito que tenha sido uma abdução extrafísica, porque começa logo após ela ter ido deitar e termina com ela, digamos, acordando na cama. E pelo fato dela ter atravessado portas, a grade da casa dela, onde quando ela chegaria na rua, ela já está, na verdade, dentro de uma nave espacial. Então, eu acredito também que tenha sido uma abdução extrafísica. Próximo. Esse relato é muito, muito bacana, né? Vou tentar ser breve aí, porque senão eu vou me alongar rapidamente. O Sérgio é um contatado, né? Ele mora em Macaé, no Rio de Janeiro, mas ele já vinha sendo contatado por extraterrestres, que ele até chama de amigos, desde a adolescência dele no interior de Minas Gerais. São extraterrestres de baixa estatura, mas com aparência humana, o que diferencia um pouco o formato dos olhos e cor da pele. Né? E ele desenvolveu um câncer, que era um tumor na língua, né? E aquilo se espalhou pelo corpo, e ele estava numa situação muito complicada. Os médicos já tinham, digamos, falado para a família que em alguns meses o Sérgio viria a óbito, né? E a família muito religiosa, rezando bastante. Numa determinada noite, né, ele estava internado, esses extraterrestres que ele já conhecia apareceram no hospital para ele, entraram andando, né? Eu perguntei para ele se materializaram, falou, não, entraram pela porta, abriram a porta e entraram. Fizeram um trabalho em volta dele de imposição das mãos, e nós aqui, terráqueos, nós sabemos de algumas terapias onde é usada, né, a imposição das mãos, né, reiki, por exemplo, né, e a partir disso ele ficou curado. E o interessante é o seguinte, para todas as pessoas para quem o Sérgio conta esse relato, a maioria não acredita. Os parentes, por exemplo, acreditam que isso é imaginação dele e que essa cura se deve apenas às orações que fizeram, né? O caso Pitbull que anotei aí, também envolvendo o Sérgio, é uma outra forma de intervenção do que os extraterrestres fazem. Esse episódio é bem interessante. Deixa eu contar também, resumidamente, o que o Sérgio me contou, porque eu estive pessoalmente lá em Macaé, né? É um caso que eu não consegui pesquisar à distância, e aí eu fiz questão de ir pessoalmente lá em Macaé. Quando eu estava conversando lá na hora do almoço, eu, o Sérgio, o Paulo, que é um senhor
meu contato lá em Macaé, que me apresentou o Sérgio começou a falar de um ataque que ele sofreu de um cão pitbull, né? E naquele momento até brinquei, falei, ô Sérgio, você desculpa, eu vim de longe aqui para escutar o seu relato, os seus contatos e tal, né? Por que você está me falando aí desse caso do cachorro? O Sérgio, calma que você vai entender, né? Aí, mas, o que aconteceu? Em determinada ocasião, o Sérgio foi atacado por um cachorro pitbull. E ele estava caído no chão, com o cachorro em cima atacando. E várias pessoas em volta, sem saber como fazer para acudir o Sérgio. E o Sérgio, naquele jeito dele, bem pitoresco de falar, que ele é uma pessoa, um cara muito inteligente, mas, digamos, com pouco estudo, ele falou o seguinte, Mauro, naquele momento eu rezei para Deus, eu rezei para Nossa Senhora, eu rezei para o extraterrestre, tá? Vejam bem aquilo que eu falo para vocês, a questão do contato e a questão do pedido, né? Obviamente, a cabeça dele estava a 1000 por hora naquele momento. E ele fala que rezou, inclusive, para o extraterrestre. E ele pensava assim, né? Será que eu vou morrer? Nesse momento que ele pensa isso, se ele vai morrer, um extraterrestre se materializa, aparece para ele e fala o seguinte mentalmente, calma, Sérgio, calma que o socorro já vem, não é só a hora de morrer ainda. E, de fato, alguns instantes depois, uma daquelas pessoas que estava em volta tem a ideia, pega uma faca e tem que esfaquear a barriga do pitbull para salvar a vida do Sérgio. E o Sérgio, assim, é tão pitoresco, é tão engraçado, que ele imitava o som que o cachorro fazia enquanto morria, né? Mas, assim, vocês verem, né, que impressionante até que ponto pode chegar a intervenção de um extraterrestre na vida de uma pessoa, né? Além desse caso, né, que acho que foi posterior, né, à cura do câncer, mas ele chegou a ser salvo a vida dele, né, porque o que eu tenho praticamente certeza, essa pessoa que teve essa, digamos, presença de espírito em pegar a faca, ela foi intuída pelos extraterrestres, porque ninguém estava fazendo nada. Agora, a partir da hora que o Sérgio começa, né, a fazer essas orações, pede para Deus, nas palavras dele, rezei para Deus, rezei para Nossa Senhora, rezei para o extraterrestre, é o momento que eles aparecem e, né, intuem aquela pessoa, vai lá, faz alguma coisa, pegou uma faca e, infelizmente, teve que matar o bicho para salvar a vida do Sérgio. Próximo, por favor. Mauro, estamos na metade do tempo, tá? Metade do tempo, legal. Vou dar uma acelerada aqui. A Jaquelina mora na Praia Grande de São José. O que acontece? Ela também vinha sendo contatada, tendo muito avistamento, bastante tempo. Ela tirava fotos do céu e, invariavelmente, acabava aparecendo alguma coisa e acabou sendo contatada por extraterrestres do tipo Grey, né? Que ela também se refere como sendo amigo dela, um especial, um extraterrestre Grey, ela fala que é amigo dela, mas ela tem medo de vê-lo por causa da aparência. Ela pede para não aparecer para ela, apesar de falar que é um amigo dela. E é tratada, digamos, de alguns problemas genéticos, né? E através de injeções que, inclusive, deixam marca na pele. E isso é um processo permanente, não é que foi feito um tratamento e desapareceu, não. Tem sido um contato permanente desse extraterrestre com a Jaqueline. Próximo. A outra, Jaqueline, só que essa com C muda, é um caso extremamente interessante, porque ela teve a visita de um Grey alto quando tinha 5 anos de idade. E, obviamente, foi um susto muito grande que ela levou, né, na infância dela, com 5 anos. E aí ela quis, muitos anos depois, tentar entender o que aconteceu, porque quando esse extraterrestre apareceu para ela e entrou no quarto, ele começou, inclusive, a desafiá-la, né? Se ela tinha medo de olhar para ele, etc., e ele tocou na nuca dela e doeu bastante. Muitos anos depois, o que ela descobre através da hipnose regressiva? Que numa vida anterior, ela tinha sido tirada a própria vida, tinha sido uma suicida. Por conta desse ato extremo, ela teria uma grande chance de sofrer de esquizofrenia na atual encarnação. E a atuação do Grey, né, isso foi descoberto na hipnose regressiva, a atuação do Grey na infância dela é que impediu tal consequência. Próximo caso, também está no meu livro. A Adriana é uma arquiteta, né? A Adriana também, conversei com ela bastante, tem vários episódios de avistamento e contato, inclusive através de sonhos, e em determinada ocasião ela estava na casa de um amigo, deitada no sofá, porque ela estava com sintomas de gripe,
né? Todo aquele mal-estar, né, que são sintomas de gripe. Ela ouve chamar o nome dela, acha até que é amigo dela que estava na cozinha preparando um lanche, mas depois ele confirma que não foi ele. Ela tem intuição, olha pela janela, vê um UFO. Ela chama um amigo para ver o UFO, ele fica muito eufórico. Passado aquele avistamento, alguns minutos depois, ela percebe que todos os sintomas de gripe tinham desaparecido. A Margarete, né, nome fictício, é mais um caso daqueles. Ela até ficou meio brava comigo quando eu conversei, porque eu tinha entendido que seria também um contato extrafísico, mas ela está convicta que foi um contato físico. Ela vinha sofrendo há muitos anos com processo de hemorragia, ficou internada vários dias no Hospital Municipal aqui de São José dos Campos, né, recebeu 9 bolsas de sangue, e uma determinada ocasião, né, que ela dormiu várias horas, quando ela acorda, ela vai andando para um corredor, vê uma espécie de arco-íris, como se fosse um portal, aparecem alguns seres, ela é levada para dentro, né, desse arco-íris, que, né, deve ser algum tipo de portal, onde ela é tratada, ela vê, inclusive, extraterrestres deitados em macas, em alguns tipos como se fossem boxes, né, esses que separam as enfermarias, né, nos nossos hospitais. É dada uma injeção com uma agulha muito grande na barriga dela, né? Depois ela volta, né, para o quarto dela, e, bom, ela é curada nesse episódio, consegue engravidar novamente depois de muitos anos, né? E acaba tendo o segundo filho dela. E além dessa cura que ela teve, desse problema sério de hemorragia, ela passa a ter sonhos com extraterrestres e também ela adquire um dom artístico, que ela passa a ter muita vontade de pintar, e de fato ela faz várias pinturas, principalmente desse tema extraterrestre. Próximo. A Belinha é uma amiga nossa do grupo ufológico, ela é chilena. Quando ela era criança, ela foi diagnosticada, né, isso ainda vivendo em Santiago, com autismo, né? E uma determinada noite, né, quando ela está no quarto lá com os pais dela, aparecem os arcturianos, né, que colocam os pais dela para dormir, né, fazem o tratamento dela também, colocando a mão na testa, o dedo na testa, né, dizendo que eles estão numa missão ali, estão em uma missão, ela sente uma paz muito grande, sente uma transmissão de amor muito grande por parte desses visitantes. Posteriormente, ela depois não tinha mais os sintomas de autismo, e hoje em dia ela é uma pessoa que trabalha com essa questão de cura em todas as terapias alternativas, né? De medicina oriental, massoterapia, reiki, acupuntura, biomagnetismo e várias outras técnicas. Ou seja, além dela ter sido curada, ela desenvolveu esse lado dela de também ajudar as pessoas. Próximo relato. Bom, eu pedi para a Belinha, né, descrever ou trazer uma imagem de um arcturiano, ela trouxe essa imagem aqui, que vocês estão vendo, né? E uma outra pessoa aqui de São José também está no meu livro, a Andréia Francomano, já me trouxe uma outra imagem, né? Então são 2 imagens de arcturianos para a gente ter uma ideia de como é que são esses visitantes que, pelo visto, são especializados nessa questão de cura. Próximo. A Rosane Knape, né? Esse é um episódio que eu acho que envolve a cura de 2 formas, né? Tratamento na medicina tradicional e tratamento aí nesse episódio que ela já tinha feito uma cirurgia, né? Retirou um nódulo maligno, ia fazer uma outra cirurgia mais invasiva, aí ela, para se preparar, digamos, psicologicamente, ela vai para uma área de muita incidência ufológica aqui no interior do Brasil, né, na região de fazenda, e acaba lá aparecendo, na manhã de vir embora, né, uma espécie de umas bolhas verdes translúcidas, né? São várias que aparecem, aí ela volta para casa onde ela estava, lá nesse local, ela sente uma forte ardência, adormece. Quando ela vai fazer a cirurgia que ela acaba fazendo, está completamente diferente daquilo que o médico imaginava que ia encontrar, né? Não encontrou sinal de malignidade e foram desnecessários
tratamentos posteriores que anteriormente estavam previstos para a Rosane fazer. Próximo. Esse é um caso interessante de Pouso Alegre, né? Esse rapaz da esquerda, Daniel Alves de Oliveira, que ele é um contatado, e foi entrevistado aí pelo Cristiano Gonçalves, que é esse rapaz de camiseta azul aí da direita. Próximo quadro. Né? Basicamente o seguinte, ele teve contato quando tinha 18 anos de idade, né? Fizeram um procedimento no olho dele, ele tem até como comprovar isso através de exames, e anos depois ele precisava de cirurgia no joelho. No dia marcado para a cirurgia, quando foram, né, colocaram a imagem do joelho dele já para preparar para a cirurgia, viram que os ligamentos que estavam rompidos tinham sido curados, ou seja, não precisou fazer a cirurgia. Ele não fez uma nova hipnose regressiva, a primeira que ele tinha feito, né, que detectou essa intervenção num dos olhos, né, mas ele não fez, mas ele tem certeza absoluta, porque a única forma de ele ter sido curado sem a cirurgia foi através desses contatos aí com os extraterrestres. Próximo caso. Esse é um livro que ele escreveu. Não, me comprometi como agradecimento, a divulgar um pouco o livro dele. Essa é mais ou menos, ele conta a história dele, porque ele é mais daqueles casos que possivelmente o contato dele com extraterrestres vem de outras encarnações. Obviamente, para quem acredita, né, na existência de outras encarnações. Próximo caso. Também pedi para ele ou desenhar ou mostrar uma imagem, né, dos contatos que ele teve, ele trouxe essa imagem desse Grey simpático aí. Esse é um caso interessante. Essa cachorrinho aí é da raça Jack Russell Terrier, né? Só para vocês terem uma ideia da raça. Pode passar, por favor? O que acontece? Um casal de norte-americanos, esclarecer todos os nomes que existem aí, eu comprovei, são pessoas que existem realmente, tá? O casal existe, o veterinário que é mencionado existe, né? Até porque esse caso aconteceu não faz muito tempo, né? Foi em 2012. Eles tinham essa cachorrinha aí, a Nina, que ela tinha 15 anos de idade, ou seja, muita idade, né? Para um cachorro, ela tinha uma série de problemas. Tinha problema de artrite, problema nos rins, uma série de coisas. E o veterinário, ele já queria fazer o sacrifício da cachorrinha, porque não tinha mais o que fazer em termos de medicina veterinária. Numa determinada manhã, a cachorrinha está latindo muito, a Dulce, né, que é a esposa desse casal, ela vai na sala ver o que está acontecendo, ela vê um UFO, cerca de 1 metro de diâmetro, dentro da sala, que ela descreve como um formato de ferradura. Né? E, como ela era muito católica, o que ela pensou? É um anjo. Ela ajoelha e começa a rezar. Aí ela vai chamar, né, chama o marido dela, que estava dormindo. Né? Quando ele chega na sala, o que acontece? Ele vê as duas desaparecerem na frente dele. Tanto a esposa como a cachorrinha desaparecem. Aí, é até meio estranho, né? Mas assim, ele descreve como tendo entrado numa espécie de transe. Então, quer dizer, a mulher e a cachorrinha desaparecem na frente dele, ele pega e deita e vai deitar de novo. E fica deitado lá, dormindo por cerca de 45 minutos. Ele acorda e volta para a sala. Quando ele volta para a sala, elas reaparecem. Né? E a cachorrinha pulando como se fosse um filhote, completamente saudável. Né? Tanto é que ela vai viver mais cerca de 1 ano, ou seja, ela estava com 15, já ela vive até os 16, sem mais nenhum problema de saúde durante esse 1 ano. Ao final de 1 ano, aproximadamente, aí problemas de saúde bem sérios começam a acontecer de novo com a cachorrinha, ela acaba morrendo. Duas coisas interessantes nesse relato. O marido, ele viu também o objeto dentro da sala, mas ele descreveu um outro formato. Enquanto ela descreveu o formato de ferradura, ele jura que o que ele viu tinha o formato retangular. E outra coisa, para ele, a Dulce e a cachorrinha ficaram desaparecidas pelos 45 minutos. Para elas, ela não percebe ter desaparecido. Né? É como se elas tivessem ido para uma outra dimensão, digamos, onde, né, o tempo correu de forma diferente. Então, para ele, foram 45 minutos, né, entre
desaparecerem e reaparecerem, e para a Dulce não aconteceu nada. Próximo caso. Esse aqui é um rapaz, né? Ele me passou o nome completo, mas como ele é menor de idade, eu coloquei só o primeiro nome. Em 2022, com 14 anos, ele precisou uma cirurgia na garganta. Ele tinha um nódulo que era benigno, mas estava incomodando, prejudicando a voz dele. Ele se submeteu a uma cirurgia com anestesia geral. O que ele percebe durante a anestesia? Que ele se separa do corpo dele, ele se vê acima do corpo, ele vê a sala de cirurgia, vê médico, vê os enfermeiros, e aí, obviamente, ele fica com medo. Aí se materializa dele um pequeno ser cinza, né, que ele disse que parecia um oriental com olhos muito grandes, que eu achei uma contradição, né, mas depois vocês vão entender. Né, o oriental com olhos grandes, como é que é isso? Né? E aí, conversando com ele mentalmente, esse ser o deixa mais calmo, inclusive, né, toca as costas dele, né? E aí ele percebeu que durante a cirurgia aconteceu alguma coisa, talvez tenha tido uma parada cardíaca, ele não tem muita certeza porque a família nunca contou, mas ele sabe que a cirurgia demorou mais do que previsto, né? E como ele estava ali com medo do resultado da cirurgia, mentalmente o ser falou para ele o seguinte: olha, você é amado e vai melhorar. Aí, em destaque, sua família fez muitas preces por você. Ele me enviou esse relato por WhatsApp, e eu também pedi uma descrição do ser, aí ele me mandou o desenho que segue, a imagem que segue. Aí eu entendi, né, a questão que ele falou, que parecia um oriental, mas com olhos grandes. De fato, né, a figura que ele viu, ele falou que, inclusive, tinha exatamente esse tipo de macacão na cor escura, cor preta. Próximo caso. Aí tem esse livro, né, em português ele foi publicado como Curas Médicas por ETs, mas o título original norte-americano é Celestial Healing, né, seriam curas celestiais. E aí eu pensei alguns casos desse livro, porque são casos muito detalhados, muito, não é uma leitura, digamos, objetiva e rápida de ser feita, mas vamos lá, só para tentar entender o que eles... Né? Então, esse primeiro caso aí, em 1975, com 25 anos, aqui para mim não está dando para ler, aparece, tem uma letrinha aqui em cima, faz parte aqui do aplicativo, não estou conseguindo ler o nome da pessoa, mas ele, bom, acho que é uma mulher, né? A última noite em casa, porque ela ia fazer uma cirurgia, um tratamento muito sério contra o câncer, né? E ela, tal qual outras pessoas, ela pede para passar, antes de ser internada, uma última noite em casa. Aí, antes da internação, né? Aí se forma um nevoeiro, né? Ela fica com o corpo paralisado, mas não sente medo. Aí entra um disco multicolorido de 25 por 10 centímetros, ou seja, um disco pequenininho, igual aparece naquele filme que eu mostrei para vocês no começo, né? O Milagre Veio do Espaço. Faz como se fosse uma espécie de varredura no corpo dela. Só que assim, já tinham dito para ela que ela teria pouco tempo de vida, né? Tinham dado 3 meses de vida para ela, né? E talvez um pouco mais com o tratamento. Aí ela fez o tratamento, né? Teve essa intervenção desse disco voador miniatura, digamos, ela fez o tratamento, mas acabou se curando. Como foi uma cura inesperada para os médicos, né? E ela perguntou, ela não contou o que aconteceu, né? E aí, na opinião de um desses médicos, 99,9% da cura deve-se à sua atitude frente à doença. Ou seja, porque o médico não sabe, na verdade, essa intervenção extraterrestre que foi feita, né? Próximo caso. A Isele, né, de Sacramento, ela participava de eventos ufológicos. Em 1995, uma noite gelada, ela estava viajando de caminhão com um amigo dela, e o caminhão derrapou numa ponte, né? E o caminhão já estava ali rompendo a barreira, né? E caindo rumo às pedras lá embaixo, que ficavam a cerca de 120 metros, ia ser a queda do caminhão. No meio da queda, ela vislumbra uma abertura com uma luz dentro. Ou seja, é como se ela tivesse entrado numa outra dimensão do tempo e espaço, né? Nessa outra dimensão, ela encontra com alguns seres, né? E é como se o tempo e o espaço não existissem nesse lugar, né? E, num segundo momento, ela está de volta em cima da ponte com o caminhão.
né? Ou seja, houve, digamos, a intervenção desses extraterrestres, ou talvez seres de outra dimensão, onde eles intervieram exatamente no momento ali do acidente. Acho que é como se eles fizessem o tempo voltar, né? Onde já tinha o caminhão arrebentado, a proteção lateral já estava no começo da queda, né? E onde depois fazem a coisa retornar, digamos, no tempo, né? E onde a vida dela é salva. Próximo caso, né? O John Hunter Gray, do Mississippi, né? Ele já vinha sendo contatado faz tempo, então ele não tinha, talvez, digamos, um problema específico de saúde, mas ele tinha uma sinusite crônica que desapareceu, a visão dele melhorou, ele passou a desapareceram rugas e cicatrizes que ele tinha no rosto, e ele conseguiu parar de fumar sem muito esforço após 35 anos, né? E teve um sensível aumento, né, da disposição geral dele, do apetite, então foi uma melhoria geral na saúde dele. Próximo caso, uma pessoa que lutou no Vietnã, tinha estresse pós-traumático, depressão, alcoolismo, insônia, aí um dia surge uma luz no quarto dele, um ser muito alto, cerca de 2 metros, mas com feições reptilianas, né? Olhos grandes e negros, conversa telepaticamente com ele, faz como se fosse uma espécie de hipnose, né, com ele, para ele encarar fatos que ele tentava, digamos, esquecer que tinham acontecido no Vietnã, né? Ou seja, fez uma espécie de terapia com ele, e aí ele conseguiu se livrar desses pesadelos, da depressão e do alcoolismo, né, que era tudo fruto do trauma da guerra. Próximo caso. E a Virginia Alonso, que é a autora do livro, né? Sem entrar em muitos detalhes, né? Ela foi curada de um câncer na tireoide através de uma canalização com arcturiano. Foi como se fosse uma hipnose feita por telefone. Tinha um amigo dela que canalizava arcturiano, fez uma sessão com ela por telefone, né? E ela acredita que essa experiência dela, né, foi para ela ter um despertar. E além dela ser curada, ela teve a ideia de escrever esse livro que eu mostrei para vocês, que tem inúmeros casos, que na verdade tem os 2 tipos de casos, são curas, intervenção extraterrestre e curas espirituais, tem os 2 tipos de casos nesse livro. Próximo. Pessoal, essa é uma experiência minha, digamos, né, que foi extremamente rica, extremamente esclarecedora, né? Se eu me alongar um pouco, me desculpem, tentar passar um pouco para vocês uma experiência muito pessoal minha, né? Eu já vinha tentando entender o que acontece com essas curas, né? Porque a gente pega relatos, se eu fosse continuar pesquisando, né, tem outros relatos aí que eu, por exemplo, não trouxe ainda para a apresentação, né, inclusive envolvendo ufólogos aqui do Brasil. Tem do Marco Petit, a filha dele tinha um problema num dos pés, foi curada, né, também o pesquisador Marco Cabral, que acho que é do Rio de Janeiro também, ele foi curado de um problema auditivo. Então, tem muitos e muitos casos, mas eu queria tentar entender um pouco de como é que se dá essa cura. E eu já tinha feito amizade com pessoas de uma casa de Umbanda em Pindamonhangaba, né? E eu sabia que a médium, uma das médiuns da casa, a Gisele, canaliza uma extraterrestre chamada Luna. E eu pedi para ir lá conversar. Eu já tinha ido lá uma vez, mas acabei não conseguindo, digamos, fazer essa pesquisa. Fui recebido lá pela dirigente espiritual da casa, Mãe Teresa, né, pessoa extremamente simpática, não só a médium, né, que é a Mãe Renata, como a entidade Mãe Teresa, mas aí eu acabei voltando agora na quarta-feira de cinzas, que foi 14 de fevereiro. Aí tinham lá vários médiums, né, que foram lá também para fazer parte desse aprendizado, e eu acabei conversando diretamente com a extraterrestre Luna, através da médium Gisele, né? E aí fiz várias perguntas para ela, né? O porquê que eles estão fazendo esse trabalho aqui na Terra. Então, ela mencionou aquilo que a gente um pouco já sabe, né? De outras fontes, devido à transição planetária, né? Ou seja, nosso planeta precisa evoluir, está evoluindo e está num momento de transição. A gente sabe que no futuro vai ser um planeta melhor,
onde quem não se adaptar não vai poder mais viver aqui. Então, como é um momento muito importante para o planeta, eles estão fazendo esse trabalho, né? E eu perguntei por que Pindamonhangaba. Ela falou por causa da conexão energética da região, né? Tem a conexão energética ali, relataram até alguns episódios que ocorrem ali na região, em zona rural, então tem tudo a ver com a energia da região. Aí eu perguntei a questão da origem das doenças, né? E uma das causas é a nossa alimentação errada. Eu, por uma gigantesca coincidência, exatamente hoje, dia 21, no meu trabalho, teve uma palestra online sobre alimentação, né? E fala da questão da alimentação seguindo os princípios dos chineses, que é da questão energética, do yin e do yang, né? Mostrando, né, como é que a gente come errado, né? E essa alimentação errada nossa causa uma série de problemas. Agora, o principal que a aluna falou não é sobre alimentação. Disse ela que o principal causador de doenças nos seres humanos é o aspecto emocional. São as nossas emoções, né, são as principais causas das nossas doenças. Então, ou seja, há que a gente passar por um processo de cura emocional, né, o ser humano, né, como um todo, passar por uma cura emocional para poder se livrar de todas essas doenças que nos afligem, né? E aí eu perguntei também, né, quando uma pessoa, digamos, é escolhida, né, a pessoa é escolhida para ser tratada, como é que é a questão de mérito, de karma? Ela falou, olha, nós não olhamos para nada disso. Para nós é uma questão de oportunidade, né? Questão de oportunidade. Sendo possível, nós fazemos a cura. Ou seja, o que eu entendi disso, que esse critério de karma não é com eles, são com instâncias superiores, digamos. As instâncias superiores é que vem isso. A função deles não é essa. Então, eu até imaginei como um médico. Um médico, né, se chega alguém baleado, ele não vai querer saber se é um criminoso que levou tiro num confronto com a polícia. Não, a função dele é salvar vidas. Então, eles enxergam muito isso, a questão, a importância da vida, a importância não só do ser humano, como de todos os seres vivos, né? Que mais que ela falou? Eu perguntei também, né? Ela falou, teve um momento que a aluna mencionou Deus, né? Mencionou o Criador, e eu perguntei se eles, tal como nós, têm um intermediário, né? Digamos, entre nós e Deus, né? Para nós é Jesus, né? Ela falou, para nós também, porque nós somos da mesma galáxia, embora nós nos referimos a ele com outro nome, né? Que eu acabei não querendo só parecer curioso, não perguntei, mas, ou seja, o nosso Jesus é o mesmo deles, né? Bom, e ele já vem de uma evolução muito, muito grande. Perguntei se no passado deles eles comiam carne, que eu imagino, embora eu seja a pessoa que adora churrasco, né, mas eu imagino que o futuro da humanidade seja não comer carne. Ela fala, olha, no nosso planeta nós nunca comemos, né? Gerações anteriores que se desenvolveram em outros planetas, sim, comiam carne. Nós já fomos para esse planeta e já não tínhamos mais esse hábito, né? E o que eu falo, assim, para finalizar, sobre a Luna, como é que eu falo para vocês? Volto a dizer que é uma coisa muito que a gente sente, é muito pessoal, né? Se a Gisele já é uma pessoa simpática, a Luna, assim, é extraordinária. Imagina uma criatura que fica conversando por mais de meia hora, ela com um sorriso estampado no rosto. Um sorriso e um olhar assim de bondade muito, muito grande, né? Foi uma experiência, assim, eu diria, indescritível, né? Porque deu para entender qual é o amor realmente, quando a gente ouve falar que esses seres são amorosos, e é difícil para a gente entender ou explicar, só mesmo sentindo, né, num contato esse como eu tive, né, através da médium Gisele, sentindo como é a energia desses seres, né. Eu acho que aí praticamente acabou. Tem alguma coisa depois disso? Sim, importante, né, as conclusões finais. Eu vou até pedir licença. Nós temos mais alguns minutos aí para falar?
Sim, Tinha dado... o último slide, vamos concluir, pode concluir aí, Mauro. Não, então tranquilo, tá? Só alguns comentários, né? O perfil de pessoas que são curadas, né? Tá aqui na minha conclusão. Antes só de finalizar, outra coisa que eu perguntei para a aluna sobre greys, sobre reptilianos e sobre intraterrenos, né? Então ela deu algumas explicações, vou precisar ser bem sucinto e objetivo. Greys são cientistas, então eles não têm emoção. Isso explicaria toda aquela questão daquelas abduções, onde as pessoas passavam um susto muito grande, muito medo, né, porque eles simplesmente não entendem o que eles causam, ou pelo menos causavam no ser humano. Né, e não entendem, não é por uma questão de maldade, é, digamos, o jeitão deles. Os greys são cientistas. Né? Reptilianos só pensam no que? Na sobrevivência deles e no poder. Né? Eles são um povo frio. Ela fala que eles vivem em um lugar muito, muito frio. Né? Então, uma pergunta que outra pessoa, na verdade, foi o Allan Kardec, que é o marido da Gisele, fez o seguinte: como é uma relação familiar num reptiliano? Um reptiliano, quando ele olha para o filho dele, por exemplo, é como se ele estivesse olhando para qualquer um outro da mesma espécie. Não tem muito, muito diferente do que nós humanos, né, ou até os animais que a gente conhece aqui no nosso planeta, olham para o seu filho, para a sua cria. Não, os reptilianos não. O filho dele é apenas um outro ser da mesma espécie, nada mais. Então dá para entender um pouco como é a mentalidade, a mente reptiliana. Sobre intraterrenos, que eu também perguntei, o que a aluna me falou? Sim, eles existem, mas não adianta alguém pensar em procurar em caverna ou cavar, pode cavar quanto for, não vai encontrá-los, porque eles são de uma outra dimensão. São intraterrenos, mas vivendo numa outra dimensão. Né? Teriam vindo de fora, né? E adotado, digamos, a Terra como o lar deles, mas vivendo numa outra dimensão. Como é que a aluna é? Ela é muito alta. Né? Ela é muito, muito alta, tem boca e nariz pequenos, né? E ela tem um corpo fluídico. E a roupa dela também é fluídica. Não é como a nossa roupa, que a gente precisa trocar, precisa lavar, não. A roupa dela é permanente, ela está sempre com a mesma roupa, porque é uma roupa fluídica. Então, não há necessidade de troca. Né? E aí, eu chego na parte final da minha apresentação, que são algumas conclusões iniciais que eu tiro. Por que são iniciais? Porque eu já vi que eu vou ter que continuar essa pesquisa, né, para tentar entender mais coisas, como é que é feita essas curas, né, porque vocês viram, né, tem curas que pareciam por um acaso. Exemplo, aquele lá do rapaz que foi mordido no dedo por um jacaré. Simplesmente o disco voador se aproximou do carro, né, teve aquela luz muito grande e um calor muito grande que eles experimentaram dentro do carro, e apenas isso foi suficiente para curar a ferida no dedo. Então, não precisa, como a minha ideia é tentar aprofundar e tentar entender, né, o que eles fazem. Mas vamos lá, eu tenho algumas conclusões que eu posso tirar até o momento. Primeira conclusão que eu falo para vocês: os extraterrestres também atendem a pedidos e preces. Isso deixou claro em alguns desses casos que eu relatei para vocês, e a aluna também me falou isso, a extraterrestre canalizada pela médium Gisele. Quando alguém vai ser atendido lá em Pindamonhangaba, o que ela pergunta? O que eu posso fazer por você hoje? Ou seja, então eles querem que a pessoa fale de forma objetiva o que a pessoa está precisando. Então eles atendem a pedidos e preces. De vários desses casos aí, o que deu para concluir também? Que existe uma aparente preferência desses visitantes por pessoas que são ativistas de alguma área, né? De alguma área de benefício comum. Ou seja, pessoas que atuam na defesa do meio ambiente, pessoas que defendem direitos civis, direitos dos idosos, direitos dos animais, editores de livro e ufólogos. Então, né, tem um pouco esse perfil
né, essas pessoas que acabam recebendo ajuda na cura dessas doenças, né? Existe uma grande possibilidade de eles estarem retomando contatos que foram iniciados em outras encarnações, né? Também entraria um pouco nessa questão do critério, quem eles contatam, quem eles resolvem curar, né? Então, são pessoas que já vinham, né, tendo contato em outras encarnações. Os extraterrestres atuam em doenças graves, mas também em problemas comuns, né? Após alguns contatos, tem pessoas que, por exemplo, tiveram a seguinte melhoria: barba e cabelo começaram a crescer mais, né? Então, eu estou precisando de algum contato desse tipo para ver se dá uma melhorada aqui no meu telhado, né? Mas vamos lá. Adultos, isso aqui é interessantíssimo. Imagina uma pessoa adulta voltar a crescer. Tem relato de pessoa que chegou a crescer 1,5 até 2 centímetros depois de adulto. Contatado que cresceu, né, até quase 2 centímetros depois de adulto. Pessoas que passaram a ter imunização contra gripes e resfriados, né? Pessoas que, após contato, nunca mais tiveram gripe ou resfriado, ou ficaram anos e anos sem ter gripe e resfriado. Outra coisa interessantíssima também é a ser muito pesquisado. Alguns contatados adquirem dons. Vocês lembram no começo da apresentação aquela questão do conceito mais amplo de saúde? Então, algumas pessoas passam a adquirir dons depois de ser contatado. Adquirem mediunidade, adquirem dom de cura, dom de premonição, capacidade para atuar nas artes, que antes elas não tinham, né? São coisas que acontecem com alguns contatados. Dá para a gente ter uma estimativa que cerca de 15%, esse número é difícil, né? Mas eu fiquei aí, peguei umas 2 ou 3 fontes de pesquisa e cheguei nesse número. Cerca de 15% dos abduzidos e contatados passaram por algum tipo de tratamento ou de cura. Ou seja, eles estão atuando, então, dá para a gente imaginar, como a gente sabe que o número de abduzidos e contatados é muito grande, se realmente esse percentual se confirmar, o número de pessoas que está passando por algum tipo de tratamento ou sendo curada de algum problema mais grave ou menos grave, ou adquirindo uma capacidade que antes não tinha, que eu volto a dizer, uma pessoa que é contatada, mesmo que ela não tenha, às vezes, uma doença específica, ela experimenta, muitas vezes, uma melhoria muito grande da disposição física para o trabalho, para a vida toda. Então, isso é uma forma de melhoria e é uma forma de cura, né? Não dá para a gente deixar de considerar isso. Pessoal, basicamente era isso, né? Foi um ritmo meio rápido aí para tentar apresentar tudo, acabei não fazendo corte nenhum na minha apresentação, né? Mas aí fica aberto o debate aí, né? Mauro, gratidão. Antes de abrir aqui o debate, eu queria agradecer, primeiro, assim, parabenizar sua pesquisa, né? Eu conheci um pouco o seu trabalho, mas eu não sabia da extensão, né? Eu acho que ficou bem completa. E, principalmente, eu gostaria de parabenizar, porque eu conheci um pouco da sua forma de abordar essas pessoas, né? Hoje em dia, falar do tema extraterrestre já há uma certa resistência, e imagina falar de cura, que você foi curado, né? Então, a gente já até, de certa forma, pessoas até da ufologia científica falam, isso não existe, né? E a gente sabe que está tudo interligado, né? Então, assim, você abordar, ouvir essas pessoas, que eu já participei de uma reunião que tinha mais de 10 mulheres lá falando, e você ouvindo, acolhendo, sem julgar, e passando a informação de forma neutra, eu acho que isso é muito importante para quem vai pesquisar o assunto, né? E acho que isso é muito legal, até você mais para frente pensar no livro aí sobre esse tema. E o que eu ia falar, que eu ia perguntar, antes de abrir as perguntas, a questão, qual é o propósito dessa cura extraterrestre, né? Mas você mesmo, já no final, já concluiu ali, então até retiro essa pergunta aqui, né? Porque eu falo até que ponto é a diferença desses seres e por que algumas pessoas são escolhidas. Mas eu acho que você trouxe um ponto interessante aí, que eu também acredito que é esse caminho.
essas pessoas... Fabiana, né? desculpa, pode concluir, perdão. Então, acredito que essas pessoas já têm alguma relação com esses seres e talvez, além de elas serem curadas, elas vão passar a informação adiante e isso talvez seja importante para eles divulgar, né? Não sei. Queria Fabiana, eu vou te responder, na verdade, lembra que no começo que eu falei que eu já tinha feito essa apresentação sobre cura em 2017, 2018, e depois eu perdi, e eu lembro que na época eu criei, digamos, uma teoria para explicar, né, algumas possíveis teorias. Uma delas que eu mencionei, eu usava o seguinte termo, amostra grátis. Por quê? A gente sabe que o nosso mundo, né, como nós estamos hoje, apesar de todo o avanço científico que é gigantesco, o problema saúde, ou melhor dizendo, falta de saúde, ele ainda atinge a humanidade como um todo, né? Pessoas de todas as classes sociais, etc. E aí, quando vem esses seres, fazem essas curas, eles não saem curando, né? Imagina quantas pessoas que sofrem de doenças graves, né? Essas algumas que nós mencionamos, e não foram curadas, né? Então, eu entendo isso, eles estão dando, pelo menos no atual momento, uma espécie de amostra grátis, escolhendo algumas pessoas, embora exista, a gente possa imaginar esses critérios aí que eu relacionei, que é fruto da pesquisa, mas não deixa de ser apenas uma amostra grátis que eles estão dando para a humanidade, pelo menos nesse momento. Tomara que a gente atinja um estágio aí de contato, de melhoria, né, do ser humano como um todo, que a gente possa ter acesso a essa tecnologia, né? Aliás, eu uso a palavra tecnologia, mas é muito mais do que isso. A Luna me falou uma coisa também, que eu lembrei agora, é importante eu mencionar o seguinte. Uma pessoa materialista, ela acha que a gente só tem um corpo físico, certo? Ah, estou doente, eu vou no médico. Uma pessoa um pouco mais de conhecimento, ela fala, não, eu tenho esse corpo, mas eu também tenho o meu espírito, né? Se a pessoa tiver um pouquinho mais de conhecimento, ela fala, não, eu tenho o meu espírito, mas eu tenho o perispírito, que é o corpo astral, né? Agora, o que a gente sabe, a Luna me falou isso de forma muito clara, nós, seres humanos, temos vários corpos. Se a gente for estudar um pouco isso, né, nós temos, acho que, 7 corpos, né, que tem várias denominações, né, o mental superior, o mental inferior, né, o bútico, tem uma série de nomes. Ou seja, desde o corpo mais denso, que é esse corpo físico, que a gente consegue ver, enxergar e tocar, até aquela, praticamente, quando chega na parte puramente energética. E ela falou o seguinte, essas doenças que nós temos, que são principalmente causadas pelos nossos sentimentos, e aí eu diria, não é só o sentimento individual de cada um de nós, é o sentimento coletivo da humanidade, né? Dizem que nós temos uma psicosfera pesadíssima no planeta, né? Então, isso deve influenciar a unidade como um todo de forma negativa. E isso afeta os nossos diferentes corpos. E o tratamento que a Luna faz envolve muito essa parte energética, né? Então, eles têm a capacidade de saber qual desses corpos ou quais desses corpos estão sendo afetados e aí fazer o tratamento, dentro daquilo que ela falou. A gente não vai enxergar, querer olhar se a pessoa tem merecimento ou não. É possível tratar, a pessoa pedir um tratamento, sendo possível, eles vão lá e fazem a cura. Teve caso, por exemplo, nessa casa de Umbanda lá em Pinda, né, que eles fizeram o quê? A pessoa ficou dormindo e eles levaram o corpo astral da pessoa lá para dentro da nave. Né? Por quê? Como é que ela faz? Ela tem um corpo físico, a Luna, só que não é um corpo tão material como o nosso, mas ela tem um corpo físico. E ela não fica aqui na Terra, ela vem e volta para o planeta Terra dela, né, através do espaço-tempo, né? A viagem que ela faz assim. E aí a nave fica parada, o corpo físico dela fica dentro de uma câmara e ela se desdobra para se canalizar através da médium.
né? Essa é a forma de tratamento. Então, tem casos que eles chegam a transportar, né, fazer um desdobramento com a pessoa, onde o corpo da pessoa fica em repouso lá dentro da casa de Umbanda, em Pindamonhangaba, né? E fazer o tratamento da pessoa atuando nesses diferentes corpos. Ela não mencionou a quantidade, ela falou, vocês têm vários corpos, né? Agora, as pesquisas, digamos, mais esotéricas apontam que nós temos 7 diferentes corpos sutis, né? Desde o mais denso ao menos denso. Ou seja, as nossas doenças se refletem nesses corpos e é aí que tem que ser feito o tratamento. Então, eu acho que é isso. A gente dá para vislumbrar aí um grande futuro aí para a nossa saúde, né, para a nossa medicina. Basta a gente, de alguma forma, né, saber, digamos, nos tornar merecedores, né, desse conhecimento aí para conseguir resolver. Obviamente, fazer a nossa parte, porque ela já deram a dica, né? O que a gente faz de errado? A nossa alimentação, mas principalmente as nossas emoções. Ou seja, todas as emoções negativas que nós temos, né, que é o medo, a ansiedade, a raiva, a frustração, etc., que acabam causando problemas na nossa saúde. Perfeito, Mauro, agradeço.